Olá, eu sou Dé e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Felicidade Peregrina. E esse não é o início do vlog, tá? O início do vlog é como vocês vão ver depois disso. Mas eu quis abrir o vlog agora. Gente, estamos em janeiro, tá? Muito longe, muito longe. É janeiro, nem tão longe assim, né? Porque janeiro, fevereiro, março, abril, não tá tão longe assim. E a gente já tá no final de janeiro. O último dia de janeiro, na verdade. Mas por que eu tô fazendo isso? É só porque eu vou arrumar a casa agora. E aí eu lembrei que eu precisava ouvir a setlist do show que a Poliana já mandou pra gente que vai no show. E Poliana César, a gente tem um grupinho. E ela já mandou lá a setlist das músicas do show. E aí é só pra falar, estamos aqui em janeiro, 31 de janeiro. Vou escutar pela primeira vez a setlist. Não pela primeira vez as músicas, ou pelo menos uma boa parte delas não vai ser a primeira vez. Mas a setlist vai ser a primeira vez. Mas só pra falar que 31 de janeiro já me preparando, ouvindo a setlist. E aí eu vou... É isso só. Enfim, nada com nada. Polizinha fez, olha só. A maquiagem também, porque a Poliana faz tudo. O corte de cabelo não fui eu, foi a minha mãe. É, o corte de cabelo foi a mãe dela. Foto da luz. Sim, eu gravei, quase que eu virei. Olha ela, bonitinha, com o negocinho dela. Isso aqui é a marca registrada da Poliana. Sim. Baixa na cabeça. Sim. E ela fez a jaqueta também. Gente, tô falando, Poliana faz tudo, entendeu? Não dormi essa noite de vez. Ela já não ia dormir, entendeu? Não, de todo jeito eu aproveitei o tempo. Exatamente. Isso, sabe? Eu ia fazer minha unha e não fiz. Estamos atrasadas? Sim. Mas estamos saindo. César. Perdão. Não, calma. Deixa eu tirar foto. Ainda tá enchendo. Não o melhor lugar de todos que pegamos, mas tá tudo bem. Oh? Oi? Não precisa mostrar. Esse já era foda. Pastel de queijo quentinho, pastel.
gente, eu vim aqui pra finalizar esse vlog. Já se passou aí mais ou menos uma semana desde que passou o show, né? E eu vim contar aqui mais ou menos como é que foi a experiência, as coisas e tudo mais. Então, como vocês sabem, eu fui pro show do Stray Kids. Fui eu, a Polly e o César. E lá no caminho a gente encontrou um amigo do César também. Mas isso já no show. Não já no show, né? Mas já lá dentro do estádio. Enfim, a gente foi pro show do Stray Kids aqui em São Paulo no dia 6, lá no Morumbi, né? No estádio do Morumbi. E, enfim, foi muito legal. A gente chegou lá, não lembro a hora. Tá, não, confesso que não lembro a hora que a gente chegou no estádio, lá no local. Mas, tipo, eu e a Polly, a gente encontrou com o César na estação São Paulo Morumbi. E aí a gente foi andando até o estádio. E foi bem tranquilo, tá? E tal. E aí a gente pegou a arquibancada. E a gente podia entrar ou pelo portão 15 ou pelo portão 6. Por algum motivo, que eu não lembro exatamente qual, a gente decidiu que a gente ia entrar pelo portão 6. E a gente foi procurar o portão 6. Só que a gente deu uma puta volta, assim, até achar o portão 6. Tá? Então... uma questão aí que foi um pouco engraçada. Porque a gente passou bastante tempo andando só procurando o portão. E aí, quando a gente achou... a gente entrou assim... Só que aí a moça falou que não era uma fila, era um bolsão. E a gente não fazia a menor ideia do que era um bolsão. Mas aparentemente é um negócio, tipo... não é uma fila, né? Tipo, se você conseguir se enfiar lá na frente, você vai. E você vai indo conforme, tipo, dando. Basicamente, foi o que eu entendi. Enfim. Então a gente ficou na fila. A gente entrou na fila, era 2h30, mais ou menos. E a gente foi efetivamente entrar, era 4 e pouco. Então a gente ficou, tipo, 3 horas na fila. Só na fila, sabe? Tipo... mas enfim. Na fila foi engraçadíssimo, assim, porque tava muito cheio. E como era um bolsão e não uma fila em si, era um negócio, foi um pouco desorganizado. E no caminho, assim, né, tinha as gradezinhas separando, assim, como o caminho que, tipo, seria feito pro portão 6, né, pra entrar no portão ali. E tinha algumas que, tipo, tava assim, tipo... e as grades assim, e aí tinha algumas assim, que era tipo pra você fazer a curva assim. Levando em conta que não era uma fila, eu realmente não consigo entender porque fizeram essa decisão. Porque toda a curva era bem ruizinho, tá? Porque não era uma fila, era um negócio que, tipo, você se enfiava onde dava pra se enfiar. Se fosse uma fila, ok ter as curvas, porque, sei lá, e estaria mais organizado, então não teria nem como ninguém ser esmagado com outra grade, não teria, sabe? Mas não era uma fila. Então, tipo assim... complicadíssimo. A gente foi andando, né, de mãozinha dada pra não se perder. Então tava eu na frente, aí a Poliana, eu segurando a mão da Poliana, e a Poliana segurando a mão do César. E a gente tava assim, e andando, tipo... e eu quase perdi eles uma vez. Mas teve um moço, assim, que foi um anjo. E aí, tipo, viu que eu quase perdi a Poliana. Aí foi lá e deixou a Poliana passar. Aí viu que a Poliana tava quase perdendo o César. Deixou o César passar. E aí não perdi eles. Então deu tudo certo. Mas a gente conseguiu entrar e tudo mais. E a fila foi engraçada. Por exemplo, mesmo. A gente passou uma boa parte do tempo na fila. E enfim, ficamos lá. Aí choveu. Acho que foi o único momento que a gente pegou a chuva mesmo, foi na fila. Quando o show começou, a gente já tava dentro do estádio. Não chegou a chover. Mas na fila a gente pegou chuvinha. O César fez a boa e comprou capa de chuvas no dia anterior. Ele tinha pegado 3 capinhas de chuvas pra gente. Então, tudo certo também nesse sentido. E antes, né, de falar do processo de entrar efetivamente no show, a gente ganhou na fila cardzinho. Tinha algumas stays, né, dando coisinhas. E aí, esse aqui foi o cardzinho primeiro que eu peguei. Aqui do pessoal, se vocês conseguirem enxergar o arroba. Bonitinho, muito bonitinho.
E aí, já quando ele já tava entrando, né, tipo, quase entrando, eu ganhei esse aqui do Banchan. São 2 cardzinhos que a gente ganhou na fila. Muito bonitinhos. Tinha mais gente dando, mas esse aqui foi os que eu consegui pegar. Felizmente pouco, mas era o que dá. Enfim, na hora de entrar foi engraçado, porque, tipo assim, eu tinha ido com uma bolsa até a Poliana. Só que antes de eu sair de casa, a minha mãe tava falando, não, mas será que a bolsa vai entrar? Porque normalmente não pode entrar de bolsa. Aí eu falei, teoricamente ela tá no tamanho. Só que eu fiquei com isso na cabeça. Então quando eu cheguei na Poli, a Poli tava com uma bolsinha mesmo, pequenininha, que a dela entrava certeza. E a minha era tipo uma mochilinha um pouquinho maior. Só que a minha mãe, como a minha mãe falou isso antes de eu sair de casa, eu fiquei tipo, nossa, e se não entrar? E se não entrar? E aí eu fiquei calculando, será que eu levo? Será que eu não levo? Não levei. Eu peguei, assim, tipo, as coisinhas, eu tava com uma jaqueta que tinha bolso, e eu também tava com um shortzinho que também tinha bolso, então eu enfiei o que dava nos bolsos, e algumas coisas eu pedi pra poder colocar na bolsa dela, então eu não levei. Só que aí, quando a gente encontrou o César tava com uma mochila, que também era pequena, mas era maior que a minha, e a mochila do César entrou, então, tipo assim, a minha teria entrado, mas tudo bem, né? Só que aí o que aconteceu é que foi... Quando a gente foi entrar, tem uma primeira revista, né? Antes da gente realmente mostrar os ingressos e tal, tem uma revista pra saber se tá tudo certo. Não pode entrar com guarda-chuva, não pode entrar com comida, né? Tipo, pode entrar tipo, se tiver na embalagem, o pacote de embalagem for, tipo, pequeno, mas outros tipos de comida não pode. Não pode entrar com garrafa de suco, com lata, essas coisas. E água, a gente pode entrar com garrafa de água, só que sem a tampa. Então, quando a gente tava na fila, a gente, antes da gente chegar lá, a gente passou por um posto de gasolina, entrou na loja de conveniência, né, do posto de gasolina, a gente tinha comprado 2 garrafas de água. E aí que a gente ficou bebendo na fila. E aí, quando a gente começou a entrar assim e ia chegar perto da revista, aí a gente tirou as tampinhas, né? Porque antes disso a gente não ia tirar as tampas, porque senão a gente não ia sustentar aquela água. A gente, no meio do caminho a gente ia ter perdido toda aquela água. Né? Antes mesmo de chegar lá dentro, a gente ia ter batido toda a água. Então, tipo, realmente depois, quando foi chegando perto, a gente tirou as tampas, colocou numa sacolinha que tinha outras coisas que a gente ia levar também, que a gente tava tomando. Tipo, eu e o César, a gente pegou o Monster. Aí tem uma história com o Monster. Então, volta um pouco. Quando a gente tava a gente passou nessa loja de conveniência do posto de gasolina. E aí, eu e o César, a gente comprou uma lata de Monster cada. O César comprou aquela branca, que eu não lembro o sabor. E eu comprei uma que é de manga. Não, Monster de manga. E aí, tá. E a gente foi beber na fila, né? Quando a gente chegou, assim, no início da fila, que não era fila, mas no início ali do bolsão ali, do portão 6, a gente começou a beber. Só que aí, tipo, eu abri, o César abriu. Aí eu tomei um pouquinho da minha, dei pra Poliana experimentar. Não, calma, falando errado. Eu tomei um pouco da minha, o César tomou um pouco da dele. Aí o César deu a dele pra Poliana experimentar. E aí eu dei a minha pro César experimentar. Aí o César, a Poliana passou do César pra mim, pra eu tomar um pouquinho. E o César passou a minha latinha pra Poliana. E aí depois, o que aconteceu foi, a Poliana devolveu a latinha pro César, que seria pra gente trocar de volta. Só que, por algum motivo, o meu cérebro desligou. Então eu fui tomando a latinha e só depois de um bom tempo eu percebi que o gosto tava errado. E aí eu olhei pra minha mão e eu fiquei, ué, César? E ele falou, eu sei. A gente tava com as latinhas trocadas ainda. E eu tinha bebido quase todo mundo sobre o César. Aí eu fiquei me sentindo muito culpada. Eu fiquei tipo, que eu não percebi. E os gostos eram diferentes. Só que eu demorei pra me tocar, entendeu? Que tipo, eu tava com a latinha errada. E aí, tipo, eu falei, né, fiquei oferecendo da minha de volta pro César pra ele beber e tal. Porque é foda, enfim. Mas é isso aí. Outras coisas, né? Mas enfim, voltando pra entrar no show.
Então a gente tinha que passar por uma revista, uma primeira revista ali, pra ver se tá tudo certinho. A gente tirou as tampinhas, tava com essa sacola, que tava com essas latas de Monster vazia. A gente jogou as tampinhas lá dentro, e aí essa sacolinha a gente ia jogar fora. E aí eu fui passar, e como eu tava sem bolsa, sem nada, só tava segurando a garrafa, a moça olhou pra mim assim, deu uma olhadinha e falou, tá, pode passar. A Poliana, ela, né, foi dar uma vistoriadazinha na bolsa da Poli, e deu tudo certo, podia passar. O César não conseguiu entrar com a garrafa d'água, porque teoricamente não podia uma garrafa de 1 litro? Acho que era uma garrafa de 1 litro, e não podia. E aí, o César perdeu uma das garrafas, então a gente ficou só com uma garrafa, que inclusive não durou muito, tá? Que era uma garrafa pra 4 pessoas. Uma garrafa de 1 litro pra 4 pessoas. Então, não exatamente durou muito. Aí, essa garrafa de água. Mas aí foi triste. Só que aí, na hora de entrar, eu também, né, tipo, na hora de mostrar o ingresso, mostrei meu ingresso, mostrei minha carteirinha, tudo certo, entrei. César também, ingresso, carteirinha, tudo certo. O Napoleana, a Poli estuda na F1000, e a carteirinha da F1000 não tem data de validade, sabe? Não tem o ano de formação. Então, ela demorou um pouquinho pra ser liberada ali, porque não tinha um ano de formação dela. E aí, não só, tipo, tinham que ver que se eu aceitar, aí, aparentemente, a moça do lado também estudava na F1000, e ela falou, tipo, não, a moça do lado, tipo, tinha a moça que tava olhando o ingresso da Poli, e aí tinha uma outra moça que também olhava ingressos, que tava assim do lado. E essa outra moça falou, não, eu também estudo na F1000, e realmente a carteirinha da F1000 não tem essa informação. Só que aí, como a Poli era a primeira que tava passando por isso, né, que, tipo, a carteirinha não tinha essa informação, estavam meio que usando ela ali de base pra saber o que eles fariam com os próximos, então demorou um pouquinho, né, pra ele ser liberada. Mas deu tudo certo, todo mundo entrou. Todo mundo com ingresso, carteirinhas, tudo certinho. E aí a gente foi pro sentar. Como tinha chovido, as cadeiras da arquibancada estavam molhadas. Então, é que nem o César falou, às vezes sacrifícios têm que ser feitos. Porque Felizmente ele tinha levado 2 blusas, mas ele tava com uma blusa de frio, que é uma blusa dos Galdérios, né, os Galdérios abutres. E ele tirou essa blusa e aí ele teve que colocar assim no negócio. E molhou a blusa, né, obviamente, porque não tava. E a minha, tipo, meu banco da Poli tava de boas. O banco do César e o que a gente ia guardar pro amigo dele que ainda ia chegar, que ele ainda tava na fila, que chegou um pouco mais tarde que a gente, estavam molhados. E aí eu coloquei a minha capa de chuva no banco do César, né? Então o César, quando ele sentou em cima da minha capa de chuva. Aí depois secou e tal, então tudo certo. E o César colocou a blusa dele, né, no banco do amigo dele. E aí, tipo, ficou molhado, ficou um pouco triste. Mas felizmente ele tinha levado outra blusa de frio. Porque começou a ficar friozinho. E inclusive eu e a Poli, a gente usou. Antes do show começar, tava frio. Depois que o show começou, foi muito difícil. A gente, na verdade, ficou cada vez mais calor, né? Não porque ficou mais quente, mas porque, né, calor humano, as pessoas pulando, se divertindo, etc. Vai ficando mais quente o nosso corpo e aí a gente, né? Só que aí a Poliana a gente é bem friorenta. Então, antes do show começar e tudo mais, teve uma hora que a gente achou que ia começar a chover e aí vestiu a capa de chuva. Só que no final não choveu, só que a gente continuou com a capa de chuva só porque, tipo, a capa de chuva tava ajudando a esquentar. Então a gente tava, tipo, com a roupinha, com a jaqueta e aí a capa de chuva. Porque a capa de chuva tava botando a gente quentinha. Mas enfim, então a gente conseguiu entrar. Quando a gente entrou, a gente ganhou esse aqui, esse bannerzinho. Inclusive, sei que o meu tá enrolado agora, né? Sei que houveram tretas, né? Eu vi depois sobre tretas em relação a esse banner. Mas, enfim. Ganhei esse bannerzinho. Aí atrás, né? As instruções e tal, porque teve, né, o videozinho de despedida, né? Especial pro pessoal. Ai, muito bonitinho o vídeo. Muito bonitinho eles, tudo muito bonitinho. Acho que dá pra perceber que eu sou softstana. Óbvio que, tipo, eu acho os meninos
muito bonitos. Eu também tenho os momentos, meu Deus, um puta não gostou. Mas no grande geral eu sou soft sun. Então, eu só fico, ai que bonitinho, ai que fofo, ai que tudo bonito. Entendeu? Enfim. A gente ganhou esse bannerzinho, né? Que a gente ia apresentar ali na hora. Pra levantar assim lá na hora. Teve um videozinho e tal. A gente entrou, sentou pra lá. Eu e a Poli precisávamos ir no banheiro. Então depois que o amigo do César chegou e já tava todo mundo sentadinho bonitinho, a gente pediu pra eles cuidarem dos nossos lugares. Fomos no banheiro. Na volta pro banheiro, fomos comprar alguma coisa pra comer. Porque eu já tava com fome e já ia comprar produtos lá. É triste, coisa de show. Foi o meu primeiro show na vida, então, tipo... Não sei, mas eu já fui pra, tipo, outras coisas, tipo, festivais. Não de, tipo, de show, de coisa assim, mas eu já fui pra outras coisas. Eu já fui pra um TEDx, que eu tinha ganhado ingresso, aí eu fui, eu, sinceramente, não... Vou admitir que eu não lembro muito. Mas, tipo, que tinha sido no Allianz, então eu já sabia mais ou menos como é que isso funcionava. Mas é triste, porque a gente comprou 2 coisinhas de frango, né, pra comer. 2 baldezinhos de pedacinho de frango. E foi R$ 63 cada baldezinho. Sabe? Então, tipo assim... Dolorido. Tá? Dolorido, dolorido. Eventualmente, depois, no meio do caminho também, a gente comprou churros. E, enfim, então a gente comeu, encheu o buchinho. E isso foi suficiente pra gente ficar de boa. Assim, o show inteiro. Porque também, né, tipo, antes a gente tinha tomado café, reforçado o café da manhã e tal. Então era só realmente, né, comer alguma coisinha ali. E aí o resto do show a gente ficou tranquilo. E, enfim, o show foi muito bom. Foi tudo perfeito. Ah, antes do show começar também, depois que a gente voltou, o César foi no banheiro. E aí ele foi meio... não achou o banheiro masculino. E era só porque, tipo, era só ele virar... Ele só virou pro lado errado, coitado. Então... Ele ficou muito tempo indo, assim, era só feminino, feminino, feminino. Uma coisa de banheiros femininos. Só que, tipo, se ao invés de ter ido pra cá, ele tiver ido pra cá, aqui já era um banheiro masculino, sabe? Mas enfim, então o show foi muito bom, tá? Eu não gravei muita coisa. Tipo, do show em si eu gravei algumas coisas assim, mas eu acho que eu não vou colocar no blog por, sei lá, medo. Não sei. Mas de qualquer forma, tipo, foi muito bom, foi muito divertido. Ah, o telão era bem grande, então dava pra ver tudo muito bem. Mesmo a gente estando na arquibancada e meio longe dos meninos, né? Dava pra ver tudo bastante bem legal, bastante, tudo certinho e tal, porque o telão era grandezinho, então isso era bacana. A produção de luzes estava muito bonita, estava muito boa. Nossa, esteticamente, quando começou já, não vou saber falar o nome da música, porque a pessoa é difícil. Quando começou Gigantes, Giants, a gente não sei a pronúncia. Quando, né, tipo, quando você tá cantando, falando, sai tudo errado mesmo e você vida que segue. Mas enfim, falando assim, você percebe que você tá falando errado. O visual pra apresentação, né, dessa música foi, tipo, muito foda, muito foda. Os dançarinos são muito maravilhosos, tá? Tipo, mandam muito bem. E a banda também. Nossa, o instrumental tava perfeito. Tá? Eu sou uma pessoa muito apaixonada por instrumentais. E não tem a ver com o show do Stray Kids, mas tem um show do BTS que é no Japão, que eu nunca fui. Né? Nunca fui em um show do BTS. Né? Como eu falei, esse show do Stray Kids foi o meu primeiro show da vida. De K-pop e de show em si. Tá? Então... né? Mas tem um show do BTS que foi no Japão e que é de muitos anos atrás, assim, né? Foi tipo... na época que aconteceu o show, você quer saber que o BTS existia. Que eu adoro assistir esse show, porque além de ser muito divertido e tal, porque as músicas têm um instrumental, né? Porque tem uma banda ao vivo e eu adoro o instrumental desse show. E a sensação que eu tive no show do Stray Kids, óbvio que foi diferente porque eu estava lá, mas é parecida nesse sentido que, tipo, meu Deus, que maravilha poder escutar um instrumental diferente das músicas normalmente, porque tem uma banda ao vivo.
e que tá ali tocando e que essa banda manda bem pra caralho, sabe? Então, tipo, muito bom, muito bom. É isso que eu tenho a dizer. Foda, entendeu? Foi foda. Os meninos estavam todos muito lindos, uns amores, interagindo com o público. Teve momentos engraçados, teve muito... Ai, tudo muito bom. E aí, na hora de sair do show, né, a parte triste, né, quando tudo acabou e a gente teve que sair, tava muito cheio de novo. Foi um pouquinho, um inferninho pra sair do show. Mas, antes de falar efetivamente sobre ir embora e tal, eu preciso contar sobre isso aqui. Enquanto a gente tava indo pro show, eu vi várias dessas plaquinhas. Tá? Plaquinhas, copos e as credenciais. São as 3 coisas que me chamaram mais atenção. Copos, porque eu adoro copinhos. Eu tenho um... Depois eu quero arrumar um bonitinho, um lugarzinho pra expor eles, mas eu tenho alguns copinhos ali. A credencial eu tinha achado muito bonita, mas essas plaquinhas eu tinha olhado elas algumas vezes já e eu tinha achado elas muito bonitinhas. Eu tinha visto elas pretas e depois apareceu uma branca. A branca eu não achei tão bonita, mas a preta eu tava, tipo, muito apaixonada. E eu ficava, tipo, meu Deus, eu quero muito. E aí eu tinha que pedir pra Poliana, falar pra Poliana, guarda, me segura dentro de mim a consumista e me lembra que eu não tenho dinheiro. Só que aí, tipo, ficava aparecendo isso aqui o tempo todo, chamando a minha atenção. E quando a gente foi sair, de novo, tinha uma galera vendendo as plaquinhas, quando a gente tava saindo do show. Só que tava no meio da muvuca. E, tipo, velho, no meio da muvuca você não tem como parar e tentar comprar qualquer coisa. Então, só que aí, tipo, tava aparecendo tanto que eu falei assim, não, se essa plaquinha aparecer num lugar calmo, que não tá cheio, eu vou comprar esse negócio. Apareceu. Só que ainda assim eu tava tipo, velho, eu sei que eu falei isso, mas eu não vou comprar. Porque eu não tenho esse dinheiro. Não tenho esse dinheiro. Só que aí o César foi lá e falou, não, então eu compro. E foi lá e foi comprar, que ficou meio que, tipo, meu aniversário já passou e ele não me deu nada, tipo assim, de presente, né? E ele falou, fica de presente de aniversário. E aí eu tenho uma plaquinha. E aí, o negócio engraçado é que, tipo, na hora, eu fiquei tão feliz que eu só peguei a plaquinha assim, agarrei ela, como se a minha vida dependesse disso, como se alguém fosse tirar ela de mim, e só segui com a vida. E a Poli pegou uma também, né? O César também deu uma pra Poli. Então ele comprou uma pra cada uma de nós. E ele mesmo não quis. Só que, tipo, no meio desse processo de só pegar a plaquinha que a moça tava mostrando e proteger a plaquinha como se a minha vida dependesse disso, eu não efetivamente escolhi a estética da plaquinha. Tipo, ela é preta e tal. A da Poli, ela é diferente. Tipo, o Spray Kids não tá escrito desse jeito, tá escrito em branco, tipo, como normalmente fica escrito o nome dos meninos mesmo, com a assinatura, né? E tal, tá com uma estética um pouquinho diferente, tal. Ela também é preta, mas com uma estética das escritas e das coisas aqui um pouquinho diferente. E tinha outras opções também, tinha essa minha, tinha da Poli. Eu vou pedir pra Poli mandar uma foto. Aí eu não sei se ela vai em casa, porque eu queria editar esse vídeo hoje ainda. E eu não sei se ela vai estar em casa pra mandar a foto. Se ela estiver em casa e conseguir me mandar a foto, eu vou pedir a foto pra ela. Se ela não estiver em casa, vida que segue, tá? Perdão. Eu queria editar esse vídeo hoje ainda. Mas enfim. Então é diferente. Então, e tinha, acho que outras opções além da minha e da Poli. Só que, tipo, eu tava tão feliz que eu não pensei em escolher a estética da plaquinha. Eu só peguei uma plaquinha. Então, eu não efetivamente escolhi a plaquinha. Mas tudo bem, porque estou muito feliz com a minha plaquinha. Eu tô pensando onde que eu vou pôr. Eu pensei em colocar aqui, do lado do meu quadro. Só que eu acho que ficou um pouco estranho, porque desse lado só tem o quadro. Aí do outro lado eu tenho, tipo, pôster, coisinhas assim. Aí eu pensei em colocar lá do outro lado. Provavelmente eu vou pôr mesmo. Mas eu tenho que ver, porque ela tem furinhos, né, pra se pendurar assim, mas eu provavelmente vou colar com fita, né, fita de dupla face. Então ela provavelmente vai pro outro lado. Sou muito feliz com a minha plaquinha. Aí pra voltar, a gente ia voltar de metrô, né. Só que, tipo assim, tava muito cheio, muito cheio, muito cheio, muito cheio.
Tipo, cheio, que tava difícil de chegar na porta do metrô. E tinha uns policiais barrando, assim, também, às vezes, né? Porque tava muito cheio. Então, eles às vezes tinham que entrar assim na frente e barrar uma galera de entrar pra, tipo, dar uma esvaziada lá embaixo primeiro, pra depois, tipo, falar. Vai, galera, entra. Só que aí, nisso, o tempo foi passando. O show acabou, era 10h30 da noite. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Era um pouco mais de 10h30, na verdade. Mas, enfim. E eu e a Polly, a gente mora na puta que pariu. E a gente ficou, tipo, velho, a gente vai se fuder, porque a gente não vai conseguir chegar. Porque a gente não tinha a opção só pegar o metrô. A gente tinha que pegar trem. E aí a gente ficou, tipo, velho, o metrô a gente sabe que vai ficar um pouco mais de tempo aberto, pelo menos pra sair. A linha amarela ia ficar aberta até 1 da manhã, pra entrar. E as outras estações e tal, tipo, o metrô também, por exemplo, ia ficar um pouco aberto até, tipo, um pouquinho mais de tempo para as pessoas saírem, né? Que o metrô fecha meia-noite. Só que o trem vai estar aberto? A gente não tinha como saber. Vai dar tempo da gente chegar lá no trem? E, tipo, a gente podia ir, tipo, até o Jabaquara e pegar um Uber. Só que no Jabaquara não tinha, tipo, um lugar que a gente conseguisse pensar, nossa, esse é um lugar seguro pra gente ficar, nós duas, lá sozinhas, esperando um Uber tranquilo. E aí, tipo, do trem, a gente teria que pedir um Uber de qualquer forma, só que estaria mais tranquilo pra, tipo, pedir um Uber. Porque a gente podia ter um ambiente mais seguro, que a gente conseguisse ficar ali parada pra pedir o Uber e esperar o Uber. E a gente estaria muito mais perto de casa do que se a gente tivesse ido pro Jabaquara. Só que, tipo, a gente não sabia como é que ia estar o trem e se ele ia ficar aberto e tal. E a gente preferiu não arriscar. Então acabou que a gente optou por pegar um Uber de lá do São Paulo Morumbi mesmo até em casa. Né? Tipo, passou primeiro na casa da Poliana e depois me deixou em casa. E... enfim, foi até que relativamente barato. A gente achou que ia sair bem mais caro, mas não saiu tão caro quanto a gente esperou que fosse sair. Tipo, os meninos também iam tentar fazer isso, só que no final eles conseguiram pegar o metrô mesmo. E, tipo, mas eles pensaram em tentar fazer isso também, e pra eles tava, tipo, dando mais de R$100 o Uber. Pra gente, não. Deu, tipo, uns 70 e poucos. Quase R$80, que ainda é bastante, mas bem mais tranquilo do que dar mais R$100. Enfim. E aí foi isso, voltei pra casa, triste, depressiva. Quer dizer, feliz, porque o show foi muito bom, foi muito divertido. Eu tive esse momento especial, né, com a Polly e com o César. E, enfim. Mas aí, mais triste, porque tinha acabado, porque agora eu tava em casa, tinha que voltar às coisas normais. No dia seguinte eu teria aula. Mas, na verdade, nessa semana eu acabei não indo pra aula, porque pós-show, Beatrizinha deu uma morrida. De uma questão de saúde mesmo. Então, teve isso aí, né? Mas, enfim, foi isso, basicamente. Ficou um vlog meio confuso, né? Tipo, eu não sabia direito como que eu ia gravar esse vlog, como que eu ia fazer as coisas. Eu acho que eu devia ter feito melhor, talvez. Mas é o que é. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Contem embaixo se tem alguém aqui que é fã de Stray Kids, se vocês foram no show e tudo mais. Contem, conversem. E, assim, muito bom, tá? Mesmo se vocês não foram no show, se vocês assistiram alguma coisa sobre em algum lugar, acompanharam alguma live, alguma coisa assim. E, enfim, foi muito divertido, foi meu primeiro show da vida. Foi um momento especial entre eu, a Polly e o César, né? Tipo, a gente lá no show de K-pop juntos. E, sério, foi muito legal. Foi muito bom. Muito obrigada, Polly, por me ter proporcionado isso, porque foi a Poliana que pagou meu ingresso, né? Ela tava juntando, ela sabia que ia ter esse show e aí ela conseguiu juntar um dinheiro, né? Diferente de certas pessoas, a Poliana trabalha, né? E aí, muito obrigada, meu bem, por ter me proporcionado a saída ao show. E muito obrigada, César, pela minha plaquinha. Sou muito feliz com a minha plaquinha. E, enfim, é isso. Eu não sei mais o que falar.
Mas foi muito divertido. É uma memória que eu vou guardar, assim, com muito carinho. E valeu muito a pena, sabe? Apesar de ter aquilo, você não tava tão próximo, tava, tipo, distante, né? Você ainda, de ainda estar assistindo por um telão, de certa forma, é uma experiência diferente. É uma coisa que, nossa, vale muito, sério. Pelo menos pra mim, né? Pra mim valeu muito. E, enfim. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e comentem aí se vocês já foram a algum show na vida, como foi a experiência pra vocês, se vocês gostam, se vocês foram nesse show, e etc, etc. E, enfim, até a próxima.